Ser jovem em Angola é cansativo, muito cansativo, e quase ninguém fala sobre isso. Muitas das vezes os adultos nos falam sobre oportunidades, nos dizem que as oportunidades estão aí e cabe a nós saber agarrá-las. Nos falam sobre disciplina, ou seja, que existem certos hábitos que se cultivarmos agora, vamos chegar longe algum dia. Nos dizem é só trabalhar duro, que uma hora vamos chegar onde nós queremos. Mas quase ninguém fala sobre o peso de querer viver numa realidade onde quase tudo custa dinheiro. E dinheiro é o que menos se tem. Existe uma pressão constante, uma pressão para dar certo, uma pressão para ajudar em casa, uma pressão para não ser só mais um. E ainda assim dizem que não devemos nos comparar. Mas como é que eu não vou me comparar se eu sei que do outro lado do mundo existe um homem, existe um ser humano da mesma idade que eu, que nessa mesma idade já é capaz de ajudar em casa, já é capaz de viajar por conta própria, é capaz de cometer determinados erros sem que esses erros condicionem o seu futuro. Mas muitas das vezes nós aqui, um único erro pode condicionar nossa vida inteira. Mas mesmo assim nós ainda nos esforçamos, nós ainda tentamos, só que uma hora a mente cansa, uma hora ficamos esgotados, até porque nós não sabemos quanto tempo vai levar para atingirmos essa realidade que tanto almejamos e muito menos o que é que teremos que fazer para chegar lá. E agora vamos ser um pouquinho honestos. Vou trazer aqui à mesa um cenário que eu vejo que é bastante recorrente entre os jovens cá no nosso contexto angolano. E é o típico cenário em que um jovem pega em todo o dinheiro que tem e prefere gastar em festas ou em bebidas. Mas vamos pensar no seguinte: imaginem que um jovem consegue juntar uma vez a outra de 12 até 5 mil kwanzas. Vocês acham que é errado essa pessoa que consegue juntar esse dinheiro uma vez a outra gastá-lo talvez pagando uma rodada de bebida para os seus amigos ou gastar de alguma outra maneira que não seja produtiva? Obrigatoriamente essa pessoa deve pegar nesse dinheiro e investi-lo. Tudo bem que investir é importante, mas agora, investir em quê? Se ninguém lhe falou sobre investimentos, ninguém lhe instruiu. É muito fácil para um adulto nos aconselhar a investir, nos aconselhar a empreender, nos dizer faça diferente, porque esse adulto já viu o caminho, já sabe o que funcionou para ela, mas nós jovens muitas das vezes não sabemos, até porque a escola não nos ensina como multiplicar dinheiro, não nos ensina onde alocar lucro, não nos ensina como transformar esforço em crescimento real. Mas tudo bem, vamos imaginar que eu, como jovem, fui um pouquinho resiliente, pensei diferente e com o dinheiro que eu decidi economizar, decido iniciar um negócio. E até vamos ser otimistas, com esse meu negócio eu começo já a receber algum lucro. Mas e depois? O que é que eu vou fazer com esse lucro, se eu não fui instruído? Como é que eu vou evitar cair num ciclo de apenas pagar contas e aumentar os meus gastos? Sem instrução, o dinheiro apenas vai entrar e sair, e a minha frustração só vai aumentar. Muitas das vezes, quando nós jovens preferimos viver o agora sem filtrar as escolhas que podem condicionar o nosso futuro, não o fazemos porque estamos a tentar fugir da responsabilidade, mas sim porque estamos a tentar fugir do peso. Então, quando recorremos a bebidas, festas e drogas, não o fazemos porque não nos importamos com o nosso futuro, mas sim porque estamos a tentar nos sentir livres, nem que sejam por apenas algumas horas, até porque existe um desejo primitivo do ser humano muito intenso que se chama liberdade. O ser humano precisa se sentir livre, isso é primitivo, até porque ninguém quer passar uma vida inteira a sobreviver sem ter histórias para contar. E tem uma frase que o meu pai me disse uma vez, que eu guardo ela comigo até hoje, eu nunca vou esquecer das palavras dele. E o que o meu pai me disse foi o seguinte: homem de verdade é aquele que tem histórias para contar. E se tu não tens histórias para contar, ainda não és homem. Até porque de nada adianta chegares até os teus 50 cheio de dinheiro
e sem memórias boas para recordar da tua juventude. É por isso que eu não julgo. Não julgo nem aquele que investe tudo e muito menos aquele que gasta tudo. E vou trazer aqui uma reflexão bem simples para os adultos que tiveram a me assistir. Da próxima vez em que vires algum jovem drogado na rua ou a praticar algum tipo de ato que consideras como reprovável, antes de julgares essa pessoa, se coloque a seguinte questão: o que é que eu já fiz para instruir ou tentar ajudar alguma pessoa na mesma situação dessa que eu pretendo julgar? Se a resposta for nada, talvez esse jovem em questão seja apenas um reflexo de quem te terias tornado caso não tivesses aprendido o que a vida te ensinou. E todos nós sabemos que a vida não é generosa com todo mundo, então devemos nos ajudar uns aos outros. E talvez a vida não seja construir apenas futuro e muito menos aproveitar o presente. Talvez seja entender que somos seres humanos. Então, se for para curtir, curta. E se for para focar, foque. Mas faça isso de maneira consciente. Viva segundo aquilo que tu acreditas. E eu não estou aqui para dizer o que é certo. Até porque eu também penso excessivamente no futuro. Eu também sinto o peso de ter recursos escassos. Eu também quero me sentir livre. Este vídeo não é sobre uma solução. Este vídeo é sobre compreensão. Este vídeo é um desabafo meu como jovem. Até porque muitas das vezes, antes de querermos ouvir alguém que nos aconselhe a crescer, nós queremos ouvir alguém que nos diga que o peso que nós sentimos é real, que nós devemos terminar de chorar por aquilo que nos incomoda e só depois limpar as lágrimas e ver o que é que nós podemos fazer. Então, se fores viver, viva por inteiro, para que não te arrependas lá na frente de não teres experimentado alguma coisa. E quando fores construir, construa de verdade. Peço desculpa pela expressão, mas construa de estar consciente. E nunca deixes que alguém te faça sentir inferior por decisões que tomaste sem que te tivessem ensinado melhor. Eu me chamo Luciano Boston e just do it.